Os irmãos estão lembrados do tema, nosso mês de missões, Jesus transforma. É o tema da campanha de missões nacionais. Os batistas brasileiros nas igrejas, todo canto está falando desse tema, Jesus transforma. Vamos repetir essa expressão, vamos lá, irmãos? Jesus transforma. E eu quero falar justamente sobre isso, a partir das experiências de igreja, a partir de estar nesse campo missionário há 30 anos, desde 1994 aqui, e pastoreando também essa igreja, posso testemunhar. Queria chamar a sua atenção para a leitura de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Coloca aí, gente. Esse versículo, a gente tem uma mensagem, uma reflexão, e eu queria que os irmãos prestassem atenção, em atitude de oração, recebessem essa palavra. Hebreus 13, 8. O que é que está escrito? Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor não muda. Um dos teus atributos, ó Deus, é isso, o Senhor não muda. Obrigado porque o teu amor continua do mesmo jeito. Obrigado porque a tua atenção ao teu povo continua da mesma forma. O mesmo Jesus que esteve aqui, pisou neste mundo, dava atenção, amava, consolava, meu Deus, curava, meu Deus, transformava, é o mesmo de hoje, ó Pai. E esse tema, ó Deus, é um tema muito presente na palavra, em toda a Bíblia, o Cristo que transforma, o Jesus que muda, e por isso nós somos novas criaturas, ó Deus. Obrigado porque essa transformação, Deus, é necessária, porque o Senhor veio para isso, ó Deus, e o Senhor já mudou a vida de muitas pessoas, ó Deus. E lembro na tua palavra que tu permanece o mesmo, é o mesmo de ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. E nesta manhã, Deus, nos ajuda a entender que ainda hoje também o Senhor chama, porque a seara é grande e apesar de toda a evolução, todo o crescimento da tua igreja no mundo inteiro, ainda temos muito trabalho para fazer. Nos ajuda, ó Deus, a trabalhar, e aqueles que estão inseridos no teu corpo também, Deus, possa sentir a mesma necessidade de ganhar almas para ti, no nome de Jesus, amém. Eu começo com essa leitura e o testemunho que eu escutei do irmão Reinaldo no grupo WhatsApp, ele dizendo que estava feliz, pudesse eu colocar para você escutar a palavra dele, saía do coração, por participar do nosso momento missionário, nossa viagem missionária, e também ali ele aprender tanto. E ele disse que tinha um sentimento daquelas pessoas, quando ele via o choro, quando ele via as reações, aquelas pessoas se convertendo, os pastores pregando, e ele sentia aquele momento como dele também, a emoção quando ele entregou-se a Cristo. E eu fiquei pensando nesse tema, como foi um tema oportuno e fácil, irmão. Fácil da gente entender, que você lê a palavra, você vai compreender esse Jesus que transforma o tempo todo. Ainda hoje, ele transforma. Ele não é o mesmo de ontem, entende? É o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. Eu coloquei alguns tópicos aqui sobre as transformações, mas o Novo Testamento está cheio. E eu vou dizer para você também, o Antigo Testamento também fala sobre essas mudanças. Do próprio Cristo também, ele ali transformando vidas. Por onde Jesus passa, irmão? Por onde ele passou e por onde ele passa, o lugar fica transformado. Jesus, ele muda o ambiente, ele muda a casa fica cheirosa, a casa fica perfumada quando Jesus chega. A casa, ela muda o discurso dentro dessa casa, muda o ambiente quando Jesus entra na casa. A casa pode ser uma casa cheia de terror, cheia de incredulidade, mas quando Jesus chega, as coisas começam a mudar. Jesus, quando entra dentro de uma casa, é impossível permanecer a mesma casa. Foi assim que aconteceu. Imagina só Jesus chamando Zaqueu. Foi a mensagem de lá ontem à tarde. Ele chama Zaqueu e diz assim: hoje me convém pousar na tua casa. O que aconteceu com aquela casa? Os irmãos podem imaginar, o texto não conta tantos detalhes, mas diz logo que teve uma festa. E se teve festa, envolveu os familiares de Zaqueu. Envolveu a esposa, envolveu os filhos, envolveu os parentes que conhecia que Zaqueu não era muito de dar festa na sua casa, mas estava acontecendo algo novo. Tinha um convidado ilustre, tinha um convidado diferente. E quem era esse convidado? Era Jesus de Nazaré.
E ele disse à esposa dele, talvez a esposa dele já tinha escutado sobre Jesus, ficou sem acreditar. Você convidou Jesus? Não, foi ele que disse que vinha, e eu só fiquei feliz. Foi ele que disse que iria para minha casa. E eu quero dizer que se você não convida, Jesus tem que ter essa ação dele. Eu vou na tua casa, eu vou fazer um milagre na tua casa. E ali, meus irmãos, a gente vê quantas casas Jesus foi, ele visitou e mudou. Você percebe que quando ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada de quê? Estava de febre, uma febre muito alta. E o que aconteceu quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro? A febre vai embora. Tenha isso em mente, onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Eu estava no gabinete ainda meditando nessa reflexão, nessa mensagem. Eu perguntei às duas diaconisas, né? Mas eu fui lá resolver algum assunto da secretaria e eu fiz a pergunta a ela: o que acontece quando Jesus entra no cemitério e tem gente morto lá há 4 dias? Ela disse: vai acontecer vida. Onde Jesus entra, transforma, ele muda tudo. Era Lázaro, 4 dias e cheirava mal, mas quando Jesus está entrando nesse cemitério, ainda bem que ele não disse vem para fora, se levantava o cemitério todo. Tinha que dizer Lázaro, tinha que chamar pelo nome. Eu quero dizer aos irmãos, em nome de Cristo, creia nessa palavra: Jesus é o mesmo de ontem, que estava em Betânia, ele é hoje e será eternamente. Ainda hoje ele transforma a tua vida. Quando ele entrar na cidade de Gadara, novamente o cemitério, um homem lá endemoniado, que se autoflagelava, distante da sociedade, marginalizado, longe de casa. Aí Jesus entra, só que aquele homem não estava só, ele estava acompanhado com uma legião de demônios. Mas quando Jesus chega, os demônios vão embora também. Ele transforma, e aquele homem sem rumo, sem destino, quando ele aceita Cristo, quando ele ouve a mensagem de Cristo, quando Jesus repreende o demônio, está aquele homem vestido em perfeito juízo, orientado, e o nome de Jesus glorificado. Quem está desorientado na tua casa? Pois Jesus vai chegar lá e vai mudar essa história. Ele não muda, Jesus transforma. Vamos repetir essa expressão? Jesus. E quando ele chega, irmão, transforma. Uma certa vez Jesus que estava pregando e tinha muita gente. O autor diz que mais ou menos 5.000 homens, não contava nem com mulher e crianças, 5.000 homens escutando ele pregar. Vocês sabem dessa história? Foi a primeira multiplicação de peixe, de pão e peixe, né? E quando Jesus pregava, a multidão com fome, a hora avançou e não tinha lanche. Os irmãos sabem outro movimento, comida para 80 pessoas. Imagina ali, 5.000 homens, cada um tivesse com uma mulher, 10.000, e tivesse cada um 2 crianças, aí por aí você tira. Muito mais de 10.000 pessoas. Aí Jesus só tem 5 pães. Veja que notícia. Já pensou se ontem tivesse só 5 bananas? Ia ser a multiplicação da banana, senão ninguém comia, né? Ontem um café que multiplicou. Então Jesus chega ali e manda o povo sentar de 50 em 50. Olha para aí, para comer 50 pessoas, e aquela multidão sentada ali. Agora vocês vão dar de comer. Quando Jesus dá uma ordem, vai acontecer. O pão vai ser multiplicado, o peixe vai ser multiplicado. Jesus mudou? Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ali ele alimenta aquela multidão, não só com pão, só peixe. E ainda tem algo curioso que ajuda a aumentar a nossa fé. Ainda sobrou quantos cestos cheios? 12 cestos cheios de pães. Sabe por que Jesus faz isso? Ele faz porque ele é poderoso, é o Filho de Deus. E ele é o mesmo de ontem, ele é hoje e ele é eternamente. A igreja pode dizer amém? Tá, deixa ali, varão. Hebreus 13:8, é o mesmo que não mudou, ele ainda hoje opera milagre. Jesus é o mesmo, ele estava andando naquela cidade, lá veio uma mulher com 12 anos que estava sangrando, uma hemorragia que não parava, crônica, gastou dinheiro com vários médicos, e aquela mulher ouviu falar de Jesus. A igreja pode dizer amém? Ouviu falar de quem transforma, ouviu falar de quem muda, ouviu falar de quem faz tudo novo, porque com Jesus ele opera maravilhas, ele faz tudo novo. E era ele, e ela mirou nele, ela não mirou em Pedro, nem Tiago, nem João, ela só olhava para Jesus, e o olhar dela penetrante, e ela disse consigo mesmo, fez essa oração: se eu tocar nele,
Se ela esbarrou em Pedro, nada aconteceu. Esbarrou em Tiago, nada aconteceu. Esbarrou no pastor Abisaí, nada aconteceu. Esbarrou em mim, nada aconteceu. Esbarrou no você que é mais antigo, nada aconteceu. Mas quando ela toca nas orlas de Jesus, o sangue estanca, porque Jesus transforma. E Jesus é o mesmo de ontem e eternamente. Ainda hoje Ele cura. Ainda hoje Ele opera milagres. Ele está presente aqui neste lugar. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Meus queridos irmãos, uma das pessoas que eu evangelizei logo no começo, entrei numa casa, extrema pobreza mesmo. E ela fez: entre, pastor. E quando eu entrei na casa daquela mulher, daqui a pouco eu lembro o nome dela, comecei a evangelizar. Uma coisa curiosa, as mulheres solteiras que não tinham o esposo, eu perguntava: e seu esposo? Ela fez: está preso. Vocês acreditam? Está no presídio. Aí eu entrei ali e comecei a falar. Ela disse: olha, pastor, estou doente, estou sem nada, estou doente, estou para fazer uma cirurgia, minha cirurgia não chega. Eu queria que o senhor fizesse uma oração para mim, que eu acredito em Jesus, que Ele transforma. E eu perguntei logo se ela queria aceitar Cristo. Ela começou a chorar, e aquelas lágrimas dela para mim foi uma resposta. E eu já orei por ela. Quando terminei a oração, chega o esposo dela, né? Ele, jovem ainda, forte, todo tatuado, e olhou para mim e disse: você é o esposo dela? Eu sou. E sua esposa agora está ali chorando, que entregou a vida a Cristo. Você quer? Ele olhou para mim, apertou minha mão. Irmão, eu fiquei forte ali, Jesus me sustentando. Que aperto de mão, acho que eu nunca tive um aperto de mão daquele. Quase que minha mão ia embora. Eu: Senhor, tenha cá, Jesus. Está até filmado. E apertei forte também, ele apertava mais forte ainda. Eu disse: o que está acontecendo, Jesus? Daqui a pouco eu vi aquele homem se quebrantando ali. Jesus é o mesmo de ontem, porque ele percebeu que eu não estava sozinho, tinha Jesus ali, irmão. Jesus estava presente naquele momento. E quantas histórias. Cheguei na casa de uma irmã chamada, parece que o nome dela era Júlia. Alguém confere? Júlia Charles. Eu cheguei na casa daquela irmã e ela estava cheia de cadeado, tanto cadeado na grade, 1, 2, 3. Aí eu comecei a pregar, não pedi para ela abrir. Ela tinha uma barraquinha também lá na casa dela. E eu comecei a falar de Jesus, que Jesus transforma. E ela olhava para mim. E ela disse: olha, eu vou lhe dizer logo, eu não gosto desse lugar. Eu disse: está certo. Não gosto, eu estou morando aqui, mas não gosto daqui não. Sim, sim. A senhora não é daqui não? Não, estou aqui há 8 meses só. Eu sou de Aliança, mas eu não gosto daqui não. Eu disse: entendi. E eu comecei a pregar. E a senhora está aqui, se a senhora tivesse em Aliança, eu não podia estar lá. Eu estou aqui porque a senhora está. E comecei a pregar, e comecei a falar do meu jeito, de Jesus, faz Jesus. Aí ela começou a prestar atenção. Eu estava com uma visão onde Deus mandava dizer: olhe para mim, olhe para meus olhos. Lembra de Pedro e João? Olhe para mim, fite nos meus olhos. Jesus transforma, Jesus muda a tua vida. E aquela senhora olhou para mim, não tinha ninguém em casa, só ela, uma senhora já de uma certa idade. E ela disse assim, olhando para mim, eu pregando, de repente ela fez: eu quero abrir essa grade. Aí eu disse: fica à vontade. Ela abriu o primeiro cadeado, o segundo cadeado, ficou abrindo tudinho, e eu olhando para ela, e ela queria que eu entrasse no terraço da cadeia, ficou abrindo. Ele: só faltou um cadeado. Ela fez: mas qual? O seu coração, a senhora tem que abrir o seu coração. E ela fez: está aberto. E eu fiz uma oração para ela. 4 horas da tarde eu quero a senhora lá, a senhora participar do culto na grande concentração de fé. Eu estava dizendo que era concentração de fé. A grande concentração de fé ali, às 4 horas da tarde. Sabe quem estava lá? Irmã Júlia, toda arrumada. Chegou, nem conheci o quarto direito. Menina, a senhora botou para quebrar para vir para o culto. Ela ficou bonita, né? Deu uma ajeitada no cabelo. Ela deve ter algum material. Estava assim, um cabelo bem bonito, feito de Dinha. Estava bem legal, né? E realmente o cabelo. Chegou lá, Júlia. Chegou, Júlia. E aquela felicidade, apresentei ao pastor. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele prometeu que quando a gente fosse, eu estarei com vocês todos os dias. Se Ele prometeu, então Ele está. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, mas eu estarei com vocês, toda hora, todo momento. Então, irmãos, por onde Jesus passa, acontece transformação. Jesus transforma. Por onde Jesus passa, o lugar fica diferente. Por onde Jesus passa, o milagre acontece. Onde Jesus caminha, há uma transformação e acontece. Jesus passar por Jericó, o cego foi beneficiado, aquele mendigo, ele começou a pedir para Jesus ter misericórdia dele, e Jesus teve. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que tal a gente fazer essa oração agora, bem rápido, vamos lá?
Jesus, filho de Davi. Agora, se você ler o texto, viu que ele, Bartimeu, gritou. Então, mais uma vez, vamos lá. Jesus, filho de Davi. Eu sendo você que não disse isso, sendo você, diria. Porque ele está aqui presente também. E ele vê quem está gritando. O teu silêncio, escuta essa palavra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, quem está me chamando? E Jesus vai ouvir esse cego, inútil. E Jesus ali, quem está me chamando? Um pregador famoso desse vai dar atenção a um cego. E Jesus lá, uma multidão, alguém está me chamando. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E Jesus ouve o coração. Às vezes a pessoa nem grita, mas ele ouve o coração. Porque logo mais nessa mesma cidade, ele passa por baixo de uma árvore e tem alguém que queria ver Jesus, nem gritou nem nada, ficou silencioso, mas ele desejava ver quem era Jesus. E as pessoas que desejam que ver quem é Jesus, ele vê o coração e ele fez: desce depressa, porque você está me procurando e eu estou aqui. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Irmãos, quantas passagens você vai ver? Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus foi convidado para um casamento. Todo mundo aqui já foi convidado? Um casamento? Só que naquele tempo o casamento demorava uma semana. No terceiro dia Jesus chegou lá, nesse casamento. Já estava o pessoal comendo, bebendo, aquela alegria. Estava lá Maria, alguém disse que era alguém da parentela de Jesus Cristo, estava casando, não sei se é uma prima, não sei. Alguém da parentela. Jesus chega ali com os discípulos. Chega cansado, chega naquele casamento e trouxeram a notícia para Jesus: ó, o vinho acabou. E Jesus estava ali no casamento porque foi convidado. E ele ali chegou com seus discípulos. Quem convidar Jesus vai ter surpresa, viu? Se você convidar Jesus para a tua casa, você vai ter uma surpresa, viu? E ele foi. Estava lá Jesus de boa, todo mundo comendo, os discípulos ali atendidos, tomando ali aquele vinho, mas perceberam que a caneca já não vinha muito cheia, porque o pessoal está querendo economizar, né? O vinho vinha pouco, mas tinha comida, e o pessoal queria mais vinho. Aí saiu a notícia: o vinho acabou. Mas quem estava lá? Jesus. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aí foram para Maria. Aí Maria, bichinha, rapaz, eu não sei o que fazer, eu não consigo não. Maria é tão legal, uma bênção, né? Mas não podia fazer nada. O negócio é com ele, ó. Quem é? É o meu filho. Isso é filho da promessa, isso é Deus. Aí ela vai: Jesus. Aí ele: que foi, minha mãe? Acabou o vinho, está todo mundo aperreado. Eu disse: mulher, o que é que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Forma dele falar com a mãe dele, né? Mas é uma expressão idiomática, não estava distratando ela nem nada, estava dizendo que não chegou a hora. E ali aconteceu o primeiro sinal. Aí ela sai de perto, ela sabe o coração do filho, ela sabe que ele é cheio de compaixão, cheio de amor, ela conhece quem é Jesus, ela carregou no ventre, nos seus braços, e sabia que ele era bom, ele é o próprio Deus. Aí disse: faça tudo o que ele mandar. Disse para os serviçais: escute-o e faça tudo como ele mandar. O reverendo João Campos disse que foi o único mandamento que Maria deixou: faça tudo o que Jesus mandar. E quando disse isso, aí chegou, ele fez: a gente está aqui, o Senhor. Aí Jesus: enche essas talhas todinha. Tinha 6. Alguns dizem que era 80 litros, outros dizem que era 100. Então 600 litros de vinho estava para chegar. É pouco, é? Jesus faz mais do que você pensa, viu? Jesus opera mais do que você imagina. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas. Vou responder coisa grande que você não sabe. Jesus veio para que todos tenham vida, e tenham vida com abundância. Encheu. Quando terminou de encher de água, era água, viu? Água, vinho nada, água muita. Aí Jesus chega e fez: encheu tudinho, do jeito que o Senhor mandou, encheu. Jesus: pega um pouquinho desse aí, mostra para um mestre-sala, para o cerimonial, veja qual vai ser, leve para ele. Aí lá vai, né? A taça cheia de vinho, uma cor bonita. Aí deu para o cerimonial, aí ele chamou o noivo. Chama o noivo aí, a noiva. Eu sou um mestre de cerimônia e eu faço muito casamento, eu ministro. E geralmente a pessoa coloca o vinho bom, primeiro dia, o segundo, o terceiro,
Vai o pessoal tomando, depois coloca o vinho inferior. Mas você, até agora o vinho está, ó. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus ainda hoje vai entrar na tua casa, e aquilo que está ruim, tem coisa ruim que está acabando, Ele pode renovar. Eu posso ouvir um amém, igreja? Porque Ele é o mesmo. Daqui a pouco Jesus sai ali de Jericó. Estava lembrando, depois de Bartimeu, que recebeu a cura, saiu doidinho, alegre. Ninguém viu mais falar desse cego, mas ele estava vendo agora. Ele pediu para ver. Jesus, veja, tua fé te salvou. E ele ficou feliz. Aí Jesus encontra esse homem lá na árvore, né, que é Zaqueu, rico, sem chamar ele nem nada. Jesus disse, hoje eu vou para a tua casa. Porque Jesus sabia que lá ia falar com mais pecadores. Ele é amigo de pecadores. Jesus é amigo, né? Ele era amigo de pecadores, recebeu esse título. Quando ele chega lá, estava aquela tuia de pessoas. E Zaqueu chegou diferente. E Zaqueu dançava, e Zaqueu se alegrava. E a mulher disse, está estranho esse homem, tem alguma coisa estranha acontecendo. E aquela alegria todinha, porque ele estava com Jesus. Jesus dá alegria. Jesus vai tirar essa semblante de tristeza. Lembra o rosto de Ana? Quando ouviu a voz de Deus, seu semblante já não era o mesmo. Porque Deus vai te dar a vitória. Nessa manhã, você vai sair daqui diferente. Porque Jesus é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Meus irmãos, tantos e tantos outros testemunhos que falam que Jesus é o mesmo. Eu quero saber, os irmãos, o que acontece quando Jesus entra numa fornalha. Está pegando fogo lá. Jesus é o quarto homem, vocês sabem disso. O que é que acontece quando ele está com a quarta fornalha? O fogo perde o poder de fogo. Não queima, não toca em ninguém, nem cheiro de fumaça tem, porque Jesus pode fazer isso. Quando Jesus entra numa cova, está cheio de leões famintos, mas Jesus entra, o leão se aquieta. Porque Jesus dá ordem e tudo fica do jeito que Ele quer. Quando Jesus entra em cena, o que acontece quando Jesus Cristo, Ele entra num barco? Canta comigo. Com Cristo num barco tudo vai muito bem. Com Cristo num barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. A gente ensina essas crianças, né? A gente precisa aprender também. Jesus está no teu barco? Está agitado. Também estava do discípulo. Mas os discípulos gritaram e ele acalmou. Ele está dizendo nesta manhã, nesse púlpito aqui, Jesus está falando que vai acalmar. Vai falar com o vento, o mar, e vai acalmar. E você segue com bonança, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Jesus que liberta, que salva, que transforma, que muda o rumo da história. Ele é Jesus e Ele é bom. Ele não faz acepção de pessoas, Ele transforma o mais vil pecador. O que acontece? Quando Jesus está no barco, o barco não vai afundar, o barco não vai naufragar, porque Deus está no barco, socorro. Então não vai afundar esse barco, o barco vai ficar em pé e vai continuar. Diz para teu irmão, você vai continuar a viagem, vai continuar. Você vai continuar, porque Deus não vai te desamparar. Tua família vai continuar bem, porque Deus não vai desamparar. Deus vai continuar cuidando do teu filho, da tua filha, porque Ele começou. Deus vai continuar cuidando de você. Ele continua, irmão Marcos. Ele é o mesmo de ontem. Jesus não muda. Aqui eu estava pensando também o que acontece quando Jesus, Ele entra na vida de um homem. Paulo disse assim, ó, quem está em Cristo, nova criatura é. Vamos ficar de pé? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu vou dizer aos irmãos que Cristo vai continuar ajudando a gente, viu? Se Ele parar de ajudar, a gente cai. Ele vai continuar ajudando você. Pastor, não sei como é que eu vou fazer. Ele vai te ensinar. Aqueles 10 leprosos, veja que besteira 9 leprosos fez. Foi curado 10 ou não? Vocês lembram? 10? Mas quantos voltou? Tem pessoas que recebem a bênção e não voltam. Que besteira. E aquele que voltou recebeu a bênção completa. Além da cura física, a cura espiritual. E Jesus disse assim, não foram 10 que eu curei? Onde é que estão os 9?
Só um voltou para dar glória a Deus. Eu queria que todo mundo que estivesse aqui voltasse para agradecer. Agradeça. É Jesus que dá vitória. É Jesus que transforma a nossa vida. É Jesus que dá sentido a IEBT, para fazer viagem, para fazer acampamento de mulheres, andar em santidade. Tudo isso é Cristo. A cura vem de Cristo. Uma mulher enferma, 18 anos, curvada dentro da igreja, Jesus levantou. Foi Ele que fez isso. Ele triunfa nas batalhas, né, pastor Absaí? A gente pode cantar a primeira estrofe desse hino, Lídia? Castelo forte é o nosso Deus. Eu preguei essa semana, torre forte é o nome do Senhor. E Ele é quem cura, e Ele é quem faz o milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você: se agarre com Jesus, se agarre com Ele, ande com Jesus, porque a sua vida vai mudar. Castelo forte é o nosso Deus. E a gente canta essa música, me toca tanto. Então o que acontece, irmão? Quando Jesus transforma uma pessoa, Ele muda aquele Pedro medroso. Pedro era medroso ou não? Medo correndo, agora corajoso. Se quiser me mate, mas eu não deixo de falar de Jesus. Geralmente quem está com covardia não quer fazer a obra de Deus, porque ainda não tem essa experiência com Deus. Uma irmã disse assim lá, uma senhora, Mari Cleide, disse assim para mim: já há 5 anos que eu sou crente e não permaneço. Já entrei em 5 igrejas e não permaneço. Isso é porque você entrou no Evangelho, e o Evangelho nunca entrou em você. No dia que o Evangelho entrar no teu coração, a palavra de Deus é uma nova criatura. Quem diz é a Bíblia. Castelo forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os céus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus. Quem defende é Jesus. O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Até aqui. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.